Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Grilhões Partidos, o segundo livro da série sobre obsessão do Miranda, né? Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui sempre para refletir juntos sobre os ensinamentos desses livros. Queremos agradecer aqui a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos para o nosso resumo. Hoje vai ter vídeo, vai ter um monte de coisinha aqui. Deixa de entrar a tela. Às vezes dá uma agarradinha. Então vamos. Estudo 6. Hoje começa o capítulo 8, Intervenção Superior. Então o trecho hoje do Evangelho é: que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? E a resposta é: um meio infalível, a fé, o apelo ao céu. Se, na maior servidade dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19. Então, começando o capítulo hoje, a história, Miranda vai dizer que, embora o afastamento forçado a que se impuseram o coronel e a senhora Santa Maria, algumas vezes sentiam-se obrigados a quebrar tal isolamento. O sorriso não lhes aflorava aos lábios. E, ressequidos interiormente, conservavam estranha e injustificável mágoa contra a sociedade, a vida e a divindade. Concomitantemente, os cônjuges distanciavam-se um do outro pouco a pouco, e não mais encontrando estímulos na convivência doméstica. Na comemoração da Semana da Pátria, fora programado um banquete num clube, reunindo os heróis da última guerra, e, desse modo, fora impossível evadirem-se ao compromisso relevante. No dia marcado, o coronel despertou mais indisposto do que habitualmente. Fora cometido várias vezes durante a noite por singular pesadelo, do qual despertava estafado, sôfrego, para novamente recair no mesmo labirinto onírico, em que se fazia personagem de articulações nefandas e crimes inumanos. Experimentava a sensação de mergulhar num cenário sombrio e macabro por alguns momentos, recobrando a custa lucidez para em seguida sofrer asfixia, náuseas, horror. Via-se agitado, caminhando sobre lajedos irregulares, enquanto maquinava sórdida vingança. Respirava ódio. A estranha personagem que via e sabia-se ser ele próprio, envergava a batina negra que lhe atrapalhava o passo, obrigando-o a erguê-la a fim de saltar os esgotos abertos, exalando putrefação nas ruelas mergulhadas em sombras. Repentinamente, sentia-se em presídio subterrâneo, úmido, com vasa fétida a escorrer, onde alguns homens e mulheres blasfemavam enquanto sofriam um ritual nefando de torturas covardes, irracionais. Seus corpos alquebrados, alguns partidos com fraturas expostas, em feridas pútridas. À sua chegada, algumas mulheres desvairadas recuavam em caretas, enunciando seu nome entre exclamações injuriosas, detestáveis, enquanto se referiam também a outra pessoa, sua comparsa, de que diziam-se vítima.
A visão tormentosa mortificava-o. De repente, não suportando o sonho macabro, acordou e levantou-se banhado por suores. Não retornou ao leito. Todo dia foi-lhe desagradável. Não esquecia as cenas grotescas, os rostos, congestionados uns pelo ódio, outros criminosos. E mesmo após o almoço, não conseguiu o repouso que lhe fazia falta. E aqui só uma observação para a gente lembrar que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta é não, o espírito jamais está inativo. Então a gente sabe que nesse momento o espírito sai por aí e ele estava indo, né? No caso, na verdade, estava passeando por cenas que ele estava lembrando do passado, né? Porque ele está falando que ele sabia que era ele que estava andando aí na cajuela. Então, a partir de 21 horas, os convidados deram entrada na sala de recepção do clube, lá para a comemoração da Semana da Pátria, né? O coronel Constâncio reviu amigos queridos, recordou emoções esquecidas e, por momentos, esqueceu as amarguras desditas que o ulceravam. Companheiros de armas e colegas da escola formavam uma comitiva de alegrias que o revigoravam. De surpresa em surpresa, defrontou-se com o antigo e querido amigo, que servia à pátria no exterior e agora se encontrava de retorno. A efusão dos abraços e sorrisos passaram as recordações, quando o coronel Epaminondas Sobreira indagou o interessado. Não voltei a ter notícias de Esther. Como passa desde aquele incidente? Aí o Santa Maria vai falar. Sem esperanças. Minha desventurada filha está louca, irrecuperável, sobrevivendo por milagre, pois sequer não teve ainda o lenitivo da morte. Aí o Epaminondas fala: perdoe-me, eu sei quanto deve dilacerar a alma. Eu estava lá naquela noite. Aí o outro fala: são anos de lágrimas, suores, intranquilidade. Sentemos no jardim à distância, eu estou muito emotivo desde aquele dia. Aí o coronel Epaminondas sentiu o contato da mão gelada e um leve tremor que sacudiu o amigo sofredor. Aí ele fala: não, não falemos sobre isso. Eu sei o quanto ele é mortificante. E ele fala: de fato. No entanto, eu que tenho preferido o cárcere do silêncio durante todo esse tempo, sinto que me fará bem falar com você. Então, o sofrido genitor descerrou os painéis mais íntimos do coração, seus sonhos destroçados e suas esperanças desfeitas. E o amor à filha, sabê-la transformada num animal irreconhecível e aprisionada em camisa de força. À medida que exteriorizava a profunda agonia ao amigo atento, que participava comovido do drama, teve a impressão de que desoprimia o peito, a alma. Aí o Epaminondas pergunta: você tem orado? A oração produz milagres de renovação e paz, modificando paisagens sombrias e fortalecendo o homem. Aí o Santa Maria respondeu quase irado e com revolta: não, não tenho mais orado. Perdi a fé. A princípio, tentei iludir-me, rogando a Deus, aos santos, recorrendo à igreja, tudo inútil. E aí, pranto copioso jorrava-lhe pela face, fortemente assinalada pelo desespero. Aí Epaminondas fala: mas a função da prece não é somente a de requerimento, petição, também é consolação, renovação. Nem sempre traz o objetivo de atenuar a dor, mas compreendê-la, consequentemente aliviando a alma. Além disso, é veículo para a comunhão com Deus. Eu gostaria de conversar demoradamente com você. Quando poderia receber-me ou visitar-me? E o Santa Maria fala: infelizmente não tenho mais um lar para oferecer aos amigos. Quero dizer, o apartamento é o mesmo, porém triste, sem vida. O Epaminondas vai falar: faço questão que você e Margarida venham jantar conosco, no próximo sábado, como dois amigos, dois irmãos. Mercedes ficará exultante. Creio que você sabe como você e sua esposa nos são queridos. O coronel Santa Maria fitou o companheiro e não saberia explicar as emoções, a paz, a súbita satisfação que experimentava, qual estivesse magnetizado. Respondeu sorrindo: combinado. Sem poder se explicar o sentimento de renovação que o surpreendera, o pai de Esther retornou ao lar como se estivesse revigorado. Conversou com a esposa, narrando-lhe o bom estado de espírito do colega e quanto lhe fora oportuna a conversação. Informada sobre o convite, a senhora prontamente concordou, nascendo-lhe agradável pressentimento em torno do futuro reencontro. Ela, igualmente, dialogara com Dona Mercedes, que se interessara pelo destino de sua filha. Prometera-lhe uma visita para colóquio mais amplo e cuidadoso.
Foi, portanto, em clima de esperanças felizes que os Santamarias rumaram, confiantes, na direção da residência dos sobrinhos. Recebidos com carinho, foram apresentados ao amigo Joel, também militar, estando no posto de tenente-coronel. O coronel Santamaria não pôde, porém, ocultar o incômodo que o surpreendeu, face ao imprevisto constrangimento que aquela pessoa colocaria na conversação que esperava manter. Semblante fez-lhe sombrio, ante o receio de que o tema sobre a enfermidade da filha passasse à participação de estranhos. Esforçou-se para manter-se delicado, e a palestra se generalizou, sem maior importância. Concluído o jantar, a senhora Mercedes convidou os visitantes à varanda confortável, onde seria servido o café. Descontraídos, a conversa girou por assuntos de pouca importância. Mas aí o Epaminondas vai perguntar: alguma nova sobre Esther? Desde o nosso reencontro, tenho-a na mente e na oração. A falta de convivência entre nós não me facultou informá-lo de que já há alguns anos sou homem de fé. Eu estava contando para o Santa Maria, né, que ele não encontrava há muito tempo, não conversava com ele. Aí ele vai continuar. As experiências concederam-me ampla visão do mundo além da esfera física, levando-me a entesourar valores extraordinários com que se harmonizou o meu ser, antes em duradoura agonia. Conheci de perto o caminho que descamba na loucura, e, não fosse a misericórdia divina, teria sucumbido. Mercedes e eu provamos o pão do sofrimento, preparado com as lágrimas. Fez uma pausa, observou a reação dos ouvintes. O casal Santa Maria chorava discretamente. A senhora Mercedes Gentil acarinhava a amiga. Aí Epaminondas continua. Vocês ignoram que o nosso filho George, há 4 anos, foi vítima de sórdida obsessão, tendo sido, face à minha ignorância, então, internado para penoso tratamento. Inesperadamente, ele que era jovial e tinha alegria de viver, tornou-se arredio, amargurado, sombrio. Abandonou a noiva sem explicações e deixou os estudos do curso de Direito. Parecia temer o contato, a presença de outras pessoas. Retraiu-se a tal ponto que os necessários tratos de alimentação e higiene passaram a ser negligenciados. Foi nessa ocasião que o Dr. Ernesto Viale, seu psiquiatra, sugeriu-nos interná-lo, a fim de que fosse submetido a rigorosa assistência especializada. Vocês imaginam a nossa desolação. Estávamos a sucumbir quando nosso Joel visitou-nos e prontificou-se a ajudar-nos. Ouvindo, renovamos-nos, dando início à nova vida, de que resultou o retorno da alegria a esta casa. Por isso, convidamo-lo a estar conosco nesta noite. Aí o Santa Maria pergunta: é psiquiatra o nosso tenente-coronel? E o Epaminondas responde: não, não é psiquiatra. É homem dotado de sexto sentido, de mediunidade. Aí, pressentindo o rumo do esclarecimento, interpôs o coronel Santa Maria. Ah, desculpe, no entanto, a minha ignorância é tal sobre essas questões que me reserva descrença e antipatia a essas coisas. Aí o Epaminondas responde: ouça-me sem prevenção. Não se trata de coisas. A mediunidade é faculdade paranormal relevante, objeto de estudos, atualmente nos centros de maior cultura no globo. Investir contra, por preconceito, é arrematada idiotia disfarçada em presunção. Vocês nos conhecem bastante para ter uma opinião sobre o nosso caráter moral. Homem austero que sempre fui, indiferente e frio às manifestações místicas de qualquer procedência, temperado nos mesmos fornos que você firmou as fibras da dignidade, não me foi fácil mudar conceitos, opiniões e estruturas de fé. Religioso, por hábito social, eu não possuía religiosidade de fato que me confortasse interiormente. Aí o Santa Maria fala: mas mediunidade não é algo que se vincula à necromancia, espiritismo, candomblé? Aí o Epaminondas fala: mediunidade é, digamos, uma via de acesso. Por ela transitam os que viveram na Terra consoante as concessões de quem a governa. E aí o outro responde: todavia, os que viveram na Terra estão mortos, aniquilados, e essas práticas de espiritismo são detestáveis. Epaminondas diz: equívoco de sua parte, meu amigo. Também eu pensava assim. A realidade é bem outra. E a Margarida, mulher do Santa Maria, fala: por favor, Constância, ouçamos sem prevenção. Você crê que Epaminondas se permitiria crença ou atitude que lhe desabonasse a dignidade? E aí a pergunta oportuna soou como uma reprimenda. O ar saturava-se de vibrações superiores, magnetizado por espíritos felizes,
que se faziam inspiradores e condutores daquele encontro relevante. Agradecendo a referência nobre que lhe fizera a dama, o coronel Epaminondas justificou: bem sei que tudo isso lhe parece estranho. Não poderia ser de outra forma. Conosco ocorreu o mesmo. Somos seres atrasados, fundamente marcados pela vaidade, supervalorizando-nos e, em consequência, tombando vitimados pela própria imprevidência. O espiritismo ultrapassou a previsão maldosa dos seus detratores. Convenhamos que muitos religiosos honestos e pesquisadores conscientes estudaram-no e investigaram-no experimentalmente, concluindo pela legitimidade dos fatos observados e pela excelência dos seus postulados. Todos quanto combatem jamais o estudaram ou conheceram suas múltiplas facetas, quer no campo científico, filosófico ou religioso. Fazendo como você hoje e eu ontem, são mais mal informados. E aí eu tive uma lembrança que tem num livro que eu estava lendo, desse de psicofonia, de instruções psicofônicas, tem uma comunicação de outubro de 57, o espírito Cícero Pereira, por intermédio da psicofonia de Chico Xavier, falou que o espiritismo tem as 3 bases distintas. E nos seus ciclos de trabalho, aí ele falou: a filosofia indaga, a ciência experimenta e a religião ilumina. Então, é uma coisa que eu achei interessante a gente. Eu nunca tinha ouvido outro espírito falar, então esse aqui é o Cícero Pereira que está falando isso, achei interessante. Aí, bom, continuando lá a conversa do Epaminondas falando. Todavia, essa é uma discussão ético-filosófica de largo porte, muito tempo, que não se compatibiliza com a premência de tempo desse momento. Fornecer-lhes literatura especializada sobre o assunto, especialmente a que responde pelas suas bases doutrinárias, Kardec, Denis, Bozano. O importante é que, através da mediunidade do nosso caro colega de farda, o Geórgio recobrou a saúde. Aí Santa Maria fala: aí não seria o tratamento que ele estava sendo submetido a causa da recuperação da saúde? Aí o Palmeiras fala: poderia ter sido. A princípio, quedei-me em dúvida no primeiro instante. Nossa família jamais se envolvera antes com qualquer prática mediúnica. Qual ocorre com vocês? Todavia, observemos, George e Esther, o que atesta que não é o espiritismo na causa da loucura. Porque dizer que falam que os espíritas ficam loucos, né? Então eles que nunca foram espíritas, nunca fizeram nada dessa linha, eles estavam com 2 filhos e estavam com problemas de loucura, né? Aí ele continua falando: então, o nosso afeiçoado Joel, em contato com espíritos que o assistem e o amparam no ministério da caridade a que se afervora, soube que a loucura de George tinha procedência numa obsessão de natureza espiritual, graças a razões pregressas do seu e dos nossos espíritos. Então, era todo mundo envolvido, né? Explicou-nos o mecanismo da justiça divina, através da reencarnação, de forma lógica e irrefutável, propondo-se levar-nos a participar de algumas sessões mediúnicas especializadas, onde a venda nos caiu dos olhos. Desde o primeiro tentame, a melhora do nosso filho fez-se imediata. Passamos a ser espiritualmente informados do que ocorria com ele, até o momento do encontro com seu perseguidor, que nos sensibilizou mediante a narração dos seus padecimentos. Não foi fácil. Então, a gente ficava até sensibilizado com o obsessor que estava perseguindo, que tinha lá suas razões, né? Mas a gente nunca lembra, então eles ficaram sensibilizados. Na pausa natural, a Miranda está contando, podia-se sentir o concentrado interesse dos convidados, ouvindo comovidamente. Mãos e mentes vigorosas aplicavam passes nos circunstantes, dilatando o entendimento e a percepção dos neófitos na palpitante questão, libertando-os também dos fluidos e miasmas perniciosos que os envenenavam, turbando-lhes o discernimento. Então, se a gente sabe, o coronel e também a mãe, no caso, a mulher dele, já estavam envolvidos para aqueles miasmas dos obsessores da Esther, né? Daqueles que estavam querendo o mal da família toda. Aí eles estavam ajudando os bons espíritos a tirar isso para que eles pudessem aceitar aquilo, né? Que é a proposta do Epaminondas. Aí ele vai falar: 3 semanas transcorridas e nosso filho estava curado, voltando ao lar, tranquilo e diligente quanto antes. Assim prosseguindo até hoje. Desejávamos a sua e a permissão da Margarida para examinarmos mediunicamente o problema de Esther. Depois de amanhã é dia de sessão na sociedade que frequentamos, e a oportunidade parece-nos animadora. Em processos como esses, o tempo é muito importante, a fim de evitar que surjam difíceis condicionamentos no paciente
e complicadas lesões. Aí a Margarida, a mulher, fala: concordo de minha parte. E o Santa Maria fala: diante da sua argumentação, da confiança que nos identifica, não há como discordar. E o Joel, que é o médium, estava ali quietinho, escutava tudo em silêncio, com modéstia surpreendente. Aí o Santa Maria pergunta para ele: o senhor está viúvo há pouco e parece-me tranquilo, confortado. A morte é-me tão desagradável, para não dizer cruel. O senhor, sendo jovem, não se rebelou? Aí o Joel vai responder: não. Minha Isabel, como eu, militava nas hostes espíritas. Sinto-lhe a falta física no lar, não a ausência total, porquanto, estando viva, comunicamos vez que outra. Inteirado e consciente da imortalidade, preparo-me para o encontro definitivo mais tarde. Como não há morte, a problemática se constitui apenas de tempo e fé. O tempo nos reunirá e a fé nos ajudará a vencê-lo. Aí a Margarida fala: que bela doutrina! Como se pode ter um conceito desses ante o terrível flagelo da morte? E a Mercedes, mulher de Epaminondas, fecha dizendo: pela certeza incondicional da sobrevivência. Aí Epaminondas fala, então: gostaríamos que orássemos, realizando a primeira rogativa em prol de Esther, mediante a terapêutica espírita. Aí eles oram, ele ora com emotividade, de forma surpreendente, em perfeita sintonia com as entidades presentes. Aí terminou a prece com silêncio, e aí o Joel, que era médium, com semblante visivelmente transfigurado, transmitiu uma significativa mensagem de conforto e esperança ante a natural curiosidade dos Santa Marias. A oportunidade fora excepcional. Às despedidas, os pais de Esther partiram reconhecidos, aguardando o futuro. Então, os comentários que nós temos aqui primeiro que fala do título do capítulo, né, que chama Intervenção Superior. E aí eles chamaram a atenção uma coisa que eu também achei que é super legal. Os benfeitores, eles iniciam a ajuda mobilizando pessoas. Você vê que cada hora era uma pessoa, né, os encarnados, mobilizando eles para que pudesse chegar para tentar ver se resolve. E aí ele coloca: observem o valor da amizade. Como foi importante o laço afetivo entre os casais, para poder ter o socorro agora, porque se não tivesse essa amizade do Santa Marias com os Sobreira, talvez eles não tivessem como chegar mais perto, né? Que é o jeito deles pensarem. Então, olha só como foi importante isso. E aí, muitas vezes, nós somos socorridos pelos amigos, né? Pelos nossos amigos, ou ajudamos nossos amigos, e muitas vezes inspirados e intuídos pelos nossos mentores, nossos guias, ou pelos guias do outro. Para que a gente, às vezes, tem que falar com uma pessoa, o nosso mentor fala com a gente, aí vem o mentor da pessoa que a gente tem que falar e complementa, e a gente fala com aquele amigo, mas praticamente nós estamos transmitindo um recado. Então, isso achei muito interessante para a gente prestar atenção sempre nisso. Vem o livro Vida Feliz, do Divaldo Cajuana, no capítulo 71, o trechinho que é colocado para a gente ter essa certeza, né, que nós estamos mergulhados no oceano do amor de Deus. Jamais te encontras sozinho. Deus está em ti, em torno de ti. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com menor ou nenhuma dose de sofrimento. E também foi citado no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu vou colocar uma nota aqui sobre essa palavra bem-aventurados, que já tem um tempo que eu não falo, sempre gosto de colocar, que tem uma dificuldade de entender a palavra bem-aventurança, e teve uma tradução do hebraico para o grego que modificou o sentido. Então, o professor Severino Celestino, que é estudioso de línguas antigas e o profundo analista da Bíblia, tem o livro Sermão do Monte. Ele vai explicar que a palavra no hebraico para bem-aventuranças é ashrei. Então, ashrei, você fala meio inglesado, mas é ashrei. E cujo significado principal é marcha, avançar. É o avante do homem na estrada que leva a Deus. Então, essa era a tradução que seria do hebraico, mas fizeram a tradução do hebraico para o grego e substituíram o termo por makarioi, que significa feliz e bem-aventurado. Foi aí que deu uma diferença, que muita gente fala: mas por que é bem-aventurado quem sofre, bem-aventurado aflito? Porque fica realmente, eu, né, senti muito mais noção nessa tradução aqui, porque é aí que eu realmente fui entender por que Jesus está falando isso. Então, essa divergência foge muito do sentido original hebraico da palavra, que, na verdade, não significa felicidade, mas sim o caminho que leva à felicidade.
Então, na verdade, Jesus, quando fala de bem-aventurança, ele está exortando a multidão sofrida a seguir adiante, a não desistir, a perseverar, apesar das dificuldades que enfrentavam naquela época diante da pressão romana. Isso transforma o Sermão do Monte em um sermão de exortações. Jesus coloca ali o bom ânimo, a esperança e a confiança para os que sofrem, apresentando a condição de se caminhar para Deus e nessa busca conquistar, então, a felicidade. Então, a bem-aventurança é uma colheita, né? Essa felicidade vai ser uma consequência da boa plantação realizada durante a nossa existência. Então, pensando assim, né, também, vamos continuar no texto do Bem-aventurados, é o capítulo 5, item 18, de bem e mal sofrer. Quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele não estava se referindo de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem, os que estão na terra, né? Poucos sofrem bem, então são esses que ele está dirigindo, daqueles que poucos compreendem somente as provas, que quando são bem suportadas, podem conduzi-los ao reino de Deus. Então é aí que ele fala, o desânimo é uma falta, está no Evangelho, tá? No capítulo 5. Então, né, o Lacordaire fala. Então, a prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Bem-aventurados aflitos pode ser traduzido bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão duplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, a mensagem é de Lacordaire, Havre, 1863. Também no mesmo no Evangelho, no capítulo 27, sobre maneira de orar, item 22, deixar essa referência como a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Lembrando que a resignação, já é Joana no livro Plenitude, diz que tem que ser dinâmica, não é para ficar parado esperando, né? Vai resolver. Ela tem que ser dinâmica com a aceitação do problema e com uma atitude corajosa de enfrentar esse problema, para remover a causa, para conseguir a solução. As experiências reencarnatórias representam para os homens a aquisição de valores para que possamos compreender, considerar e vencer o sofrimento. E terminando aqui a última referência, capítulo 27, pela eficácia da prece, item 6 fala: o que Deus poderá conceder, se o homem lhe suplicar, é a coragem. Na paciência e na resignação, igualmente, ele encontra meios de escapar aos desembaraços, pelo auxílio das ideias que os bons espíritos lhe sugerem, deixando-lhe, porém, o mérito da ação. Deus assiste o que se ajuda a si mesmo, confirmando essa máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, vamos lá para os comentários sobre esse trechinho, que foram bastante páginas, né? Mas tem bastante coisa que a gente tem que falar. Estamos na página 9 já. Vamos lá. Fala aí. Sultânia, eu estava observando, né, que a descrição da cena, né, do jantar, da reunião entre os amigos, e me lembrei que isso acontece, lógico, né, acontece muito no nos nossos dias atuais, né, as obsessões que são interpretadas como problemas, unicamente problemas psiquiátricos, e nas famílias, você vê muita dificuldade das pessoas aceitarem, né? Pela falta, pelo equívoco né, de não conhecer o que é verdadeiramente o espiritismo, a prática espírita, né? A doutrina espírita. Então, muita gente confunde, né? Tem muita gente que acha que o espiritismo é Umbanda, Candomblé, que é uma outra, é, que é uma outra religião, são outras religiões, né? O espiritismo já é outra coisa. Então, as pessoas se confundem muito com isso, né? Então, esse preconceito em relação a isso, né? Isso é coisa do demônio. Gente, eu escuto muito isso.
isso é coisa do demônio, você é muito complicado. Então, e as pessoas, porque a mediunidade ela está no ser humano, né? Então, aquela pessoa pode estar numa igreja católica, ela pode estar numa igreja evangélica, num terreiro, ela pode estar dentro da casa espírita. Se ela for médium, essa mediunidade ela vai acontecer independente de onde essa pessoa esteja, né? Se ela, até um ateu, aquele que não acredita em nada, né? Que não tem nenhuma não segue nenhuma crença religiosa e também não acredita em Deus, em Jesus. Tem muita gente que não segue religião, mas acredita em Deus, acredita em Jesus. E há aqueles também que não acreditam em nada, que são os ateus mesmo. Então, eu observo assim que existe muita dificuldade para que as pessoas entendam, por exemplo, a pessoa que perde um ente muito querido e não aceita essa perda de jeito nenhum. Os anos vão passando e aquilo fica e a pessoa perde a fé, como é o caso do pai da menina que perdeu a fé que na realidade não existia, né? Porque se ele tivesse fé, ele não teria essa rejeição, né? Ele teria uma compreensão maior, né, dos acontecimentos, das coisas de Deus, né? Então, as pessoas, na verdade, elas não têm uma formação familiar, né, envolvida em alguma fé, né, em Deus, em Jesus, e aquilo também vai, ao longo dos anos, a pessoa vai virando materiais, porque a vida nos exige muito que a gente viva a vida material. A vida é muito intensa, a vida material. Então, a gente tem que estar muito ligado, que a gente precisa se conectar com a espiritualidade, para que a gente tenha um equilíbrio, porque o nosso equilíbrio mental, é, emocional, está tudo ligado a uma fé que a gente tenha, de preferência, né, no mundo maior, né? Então, quando a pessoa não tem essa fé, tudo é muito trágico, tudo é muito drástico, né? Não sei se foi você que falou na outra reunião ou se eu assisti outra palestra, que foi lembrar daquela ocasião em que o Bezerra de Menezes perguntou na sessão para o materialista, né? Eu vou ouvir você desde que você me conte quantos corações foram consolados pelo Nós falamos aqui materialismo, no né? outro Foi, capítulo, até foi ali. aqui, né? Te leu aqui o Então, capítulo. isso. Então, essa questão, né? E o Bezerra foi brilhante naquela explanação, porque não tem como você ser feliz se você não tiver a ideia, né, de que existe algo mais do que só essa passagem, né? Deus seria tão cruel de deixar a gente só sofrendo no mundo de expiações de prova, sem nenhuma perspectiva, né? Eu penso assim, quando eu era mais jovem, eu não aceitava essa ideia de morreu, acabou, nunca aceitei isso, porque eu acho que a gente estuda, a gente é, é, se adquire conhecimento, cultura, entende as coisas para quê? Para depois tudo isso ser jogado no lixo. Não fazia sentido na minha cabeça. Então, por isso que o espiritismo casou direitinho com o que eu pensava, né? É isso que eu quero, é isso que eu penso. Eu acredito que existe algo mais, né? E aí o espiritismo foi me mostrando coisas maravilhosas, né? Então, assim, voltando só para resumir, para não monopolizar, né? Que eu já estou monopolizando. É, as pessoas, em geral, quando a gente vê situações como essa, de uma descrença total e uma para a gente que, né, estaria de fora da situação, está vendo que existe uma solução, mas a gente precisa, né, a pessoa precisa estar envolvida amorosamente, com fé, com confiança em Deus, mas que aquela pessoa não está naquela situação, qual é a solução que eu entendo que aí entra no que você concluiu das orações? Orar,
Orar por aquele irmão que está sofrendo porque perdeu um ente querido e que não aceita, né, essa realidade, não aceita que existe um mundo além daqui, que aqui é uma passagem. Então, orar para que essa pessoa, devagar, ela vá entendendo que isso, que a nossa realidade não está só nessa vida material, que aqui é uma passagem, um momento em que você está atravessando pelas necessidades da sua evolução espiritual, moral, mas que daqui a algum tempo você vai transitar para outros mundos, de preferência mundos melhores, né? Se você tiver, né, em condições disso, então para trabalharmos para que a gente possa conquistar esse mundo melhor quando a gente sair daqui, né, da expiação e prova, né? Então, eu não vejo outro caminho senão rezar por aquele irmão que está com esse sofrimento, porque o materialismo é isso, infelizmente. O materialismo, ele faz com que a gente sofra horrores, porque a gente não tem a visão de que aqui é apenas uma passagem, né? Quando a gente perde um pai, uma mãe, né, uma pessoa muito querida, e a gente é materialista, então é realmente terrível. O sofrimento é real, ele não é uma invenção, é real, é uma dor terrível. Então, a gente, nossa parte, a gente que tem uma crença, né, na espiritualidade, confiança em Deus, a gente tem que. A nossa parte seria essa: vamos orar, fazer uma prece por esse irmão para que ele abra os olhos, né? Mas Abra tu os olhos para imagina, essa fica pensando que a realidade. gente imagina esse pessoal que não acredita, não acredita que o espírito, né, que vive, e ainda mais imaginar que o espírito fica com ódio, que o espírito volta, que ele te ataca. Olha a quantidade de coisa que não tem como passar na cabeça de uma pessoa que que nem já não é parte espiritualista, né? Porque tem muita religião que sabe que vai, morreu, vai descansar, vai lá, vai dormir, sabe? Cada um tem do jeito, né? Vai lá ficar no céu fazendo não sei o quê, mas acontece que não é não. A pessoa, além disso, o outro ele fica com raiva, ele fica te esperando. Então, essas coisas não passam na cabeça, mesmo que a pessoa acredite, né, que tem essa parte espiritual, nunca vai acreditar que essas coisas acontecem. Não vai. Só quem tem. Mas por quê? Porque tem aquele folclore de que aquilo é o Exatamente. demônio, aquilo é coisa Então, do inferno, aquela e, coisa e, toda. Esse folclore que foi criando, e foi sendo também criado na dá cabeça das como pessoas. é que fala? Dá uma radicalidade, então, já não tem mais, tem também aqueles que vão, que aí já é o demônio, como você estava falando, ou então vai pessoal que diz que tem um trabalho feito, né? Tem um encosto, tem outros nomes, aí eles também já demonizam de uma maneira que também pode ter, mas não acham que é uma pessoa, acham que é um ser que está te atazanando, né? Que aí a ideia é um ser demoníaco, que te ataca, que está te fazendo pensar errado. Não, na verdade é teu pai, da última vez que você matou ele, e agora ele está aqui do seu lado. Então, é tua mulher, entendeu? Então, é esse tipo de amarrado, porque por não entenderem a reencarnação, eles não conseguem entender que isso pode existir. Então, você vê que aqui o Epaminondas vai falando com ele, mas vai colocando que ele foi acreditando por causa da reencarnação, né? Que foi aquilo que foi bom para que deu para entender, que ele fala que foi como ele fala aqui, que tava um filho foi cuidando, né? O cara foi explicando para ele que era uma obsessão de natureza espiritual, né? Com razões do seu e do nosso espírito. Então, estava todo mundo envolvido, como eu falei. E aí ele fala que é uma reencarnação de sua forma lógica e irrefutável. Que aí, quando você explica bem, fala, gente, o mecanismo da justiça divina só pode ser esse, porque é o único que dá realmente uma justiça, né? Você como é que vai acabar uma vida e aí o filho é ruim, vai parar no inferno, a mãe vai para o céu e fica feliz que tem um filho no inferno. A gente sabe, né, dessas
coisas que colocam. E aí é legal que eles estavam, a gente percebe como é que estava já sendo feito esse atendimento, né, na história da Esther, e no próximo capítulo a gente vai ver que tem muita oração da mãe dela, e além dela também que pedia, né, mas eles falam que tinham mãos e mentes aplicando passe em todos eles, né, justamente, especialmente naqueles, nos dois, no casal, que para poder libertar ele daqueles miasmas que estavam turbando o discernimento, porque aí eles não conseguem acreditar nem entender porque não deixa. A gente sabe quando a pessoa está num grau de obsessão, você pode falar com ela que ela não ouve, né? Então, assim, ela não vai escutar aquilo, e aí, no caso, as pessoas estão ali envolvidas naqueles miasmas também entendem tudo errado, né? Entende o que você contou de outra maneira. Aí tem ele Ô, Sultânia, e ainda Ah, tem uma outra questão que é complicada, que as pessoas não entendem o esquecimento do passado. Não conseguem. Muitos espíritas dizem isso. Não sei para que a gente esquece o passado. Eu fico assim, gente, isso é uma misericórdia. É uma misericórdia o esquecimento do passado, porque a gente não teria condições de enfrentar, de encarar as coisas horríveis que a gente já fez no né? passado. Eu vi Porque o filme. a gente pode ter feito de muito, muito, muito passado, muito para trás. E Lógico, vem milênios. reparando ao longo das reencarnações, a gente está reparando, então não é nem da última encarnação, não. É de coisas de milênios, milênios Já para viu no trás. outro livro, né? De Mas a 500 gente anos atrás, 500, 600, no livro que a gente é acabou de o- estudar. muito mais, Alguém já e às viu o vezes muito filme mais que Infinito? isso. Eu estava vendo esse filme ontem, Infinito. Então eram umas pessoas que são algumas que têm a reencarnação. E eles têm só, não é todo mundo, não. É só uma leva de pessoas que reencarnam. E aí, nessa hora, eu fiquei rindo porque é justamente isso. Eles lembravam. Aí eu pegava, agora eu vou te pegar, porque você me socou na outra vez, agora quem vai ganhar sou eu. E eles brigando e falando as coisas das outras vidas. Não, você não lembra que você fez isso comigo? Então, aí ficavam naquelas brigas de filme com efeito especial. Eu ficava rindo, falei, gente, é isso que acontece, sem o esquecimento do passado. A pessoa vai lembrar e vai acabar falando, né? Bia E e você Sandra querem falar. Bia vai falar imagina primeiro. só para terminar, Bia, Vai. rapidinho. Imagina uma mãe que recebe um irmão que lhe destruiu a vida, que dizimou sua família, recebe aquela criatura como filho e lembra de Pois tudo. Não é, vai então. conseguir, não vai. O Vai, Bia, esquecimento é pode uma falar. Bia e misericórdia. depois Sandra Pereira. Oi, Sandra quer falar sobre esse assunto? Porque eu vou falar de um outro assunto que eu lembrei. Eu vou só fazer uma lembrança. Eu estava assistindo o Haroldo falando sobre essa questão, né, do esquecimento, e foi interessante a maneira como ele colocou, né, como é que a gente deveria perceber isso. Imagina o nosso constrangimento se, de uma hora para outra, tudo que a gente fala no WhatsApp estivesse espalhado num outdoor, né, para todas as pessoas verem. Então, assim, isso seria a lembrança, né? E eu achei bem assim, adequada essa imagem, porque assim, dá uma sistematizada aqui, né? A gente coloca o pé no chão para ter ideia de como é que seria se a gente lembrasse de tudo que a gente faz. Atualizou para o dia de hoje, né? Isso Sim, mesmo. Melhor atualizou, ficar assim, esquecido mesmo. com certeza. Fala, Bia. Não, então, né, sempre pontuar, né, como a providência divina é perfeita, né? Primeiro, os mentores tentaram através da Rosângela, né? O Santa Maria não aceitou. Aí agora eles colocam um amigo dele, né, para convencer ele da verdade, né, para mostrar a verdade para ele, né? E como a gente não vive isso no dia a dia, né? Às vezes a gente está encucado com uma coisa e vem um amigo e te fala uma coisa, você fica assim, caramba, e cai aquela ficha, né? Caramba, é isso mesmo. Então, como a espiritualidade ela é proativa nesse sentido, né? Isso eu acho assim sensacional, né? E daí a gente vê como a providência divina é perfeita mesmo, né? Tudo calculado, planejado, né? Para dar certo, né? É só isso mesmo que eu queria pontuar aqui. Tudo Eu acho parecendo que é por interessante. acaso, né? E adivinha onde é que esse Joel trabalha?
Em que centro que ele trabalha? Pois é, no mesmo centro que a Rosângela Tá, trabalha, né? Rosane. Nós vamos ver agora no próximo A prova capítulo. cabal, né? Então, Dessa e aí eles questão. falam no próximo capítulo que foi tudo arrumadinho, que cada um de um canto estava contribuindo para que aquilo fosse dado, aquela ajuda. Aí vamos, já são 8h20. Alguém mais quer falar? Que senão eu continuo com o texto, porque vai continuar esse assunto também. Quer falar mais Foi alguém? muito rapidamente, Fale, além Lili. disso, né, da providência divina e ajustando as pessoas, existe a própria bondade, né, das famílias, a bondade das pessoas. Isso é uma coisa que a gente conta muito, né? Muitas vezes a gente também é bom e recebe essa bondade. A outra Aí, coisa do esquecimento é que esquecer também é perdoar, né? Quer dizer, perdoar também é esquecer. É outra forma de ver o esquecimento que eu vejo. E outra coisa que eu queria dizer é como eu gostei de entender melhor a bem-aventurança, né? Que seria uma coisa que não tinha nunca pensado, acho que foi bastante esclarecedor agora. Todo mundo sofre, mas o bem-aventurado é aquele que entende que esse sofrimento é uma fé na bondade de Deus. É um negócio muito interessante, quer dizer, você continuar a ter coragem, né, de vivenciar suas dores, confiando em Deus e Deus te valorizando, né? Seja bem-aventurado também em função dessa crença em Deus. Eu achei muito interessante o que foi esclarecido hoje. É isso. e que também a pessoa que sofre, tem gente que sofre com revolta, né? Se rebelando com revolta. É esse que ele falou, sofrer todo mundo sofre, mas depende daqueles que vão ficar realmente, ele fala avante e vai ser bem-aventurado depois no futuro, porque ele está sofrendo, está entendendo que aquilo faz parte, né, da vida, daquela sequência da jornada dele, evolutiva, e por isso que ele também vai ser acolhido. Agora, a questão com revolta, vão colher a semente da revolta depois, né? Não vai trazer bons frutos para eles. Vou botar então o resto do texto. Eu quero botar também um videozinho para a gente poder acompanhar depois aqui uma explicação. Então, deixa eu ver que eu puxei aqui para frente, mas nós estamos já na frente aqui. Para capítulo 9 agora. Socorros oportunos. Começa então com uma citação do Evangelho. Vós, espíritas, podeis ser caridosos, que era o que estava falando, né, de caridosos, na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. O Evangelho, capítulo 13, item 14. Continuando o texto, o Miranda vai falar. Desde o momento em que fora repreendida pelo diretor do hospital, Rosângela certificou-se mais ainda da interferência negativa e pertinaz dos irmãos infelizes, perseguidores da jovem Esther, já que não ignorava tal expediente de que se utilizam as trevas. Ela era médium, né? Ela sabia. Com essa medida, eles objetivam abater e afastar os que consideram obstáculos à perseguição em que se comprazem. Aconselhando-se com o Dr. Gilvan, ficou deliberado que seria evitada uma maior aproximação com a paciente. Todavia, recursos hábeis para ajudar não faltariam nunca, uma vez que podia contar com a mais eficiente interferência benéfica, a divina, na qual confiava integralmente. Passou então a envolver a obsessa em vibrações salutares de repouso, otimismo e renovação, que a atingiam como ondas entorpecentes e balsâmicas. As orações do grupo, que ora lhe eram dirigidas, do grupo que estava, né, agora trabalhando com isso, envolviam-na, de certo modo, conseguindo neutralizar parte da interferência mais perniciosa da mente dominadora. Então, faziam oração, aí ele atingindo a menina, né, envolvendo, esse espírito que estava interferindo pernicioso na mente da menina, através do perispírito, que ele subtraía forças para essa tarefa de se vingar, né? Ele agora se revitalizava pelo poder da imantação decorrente das energias superiores que a alcançavam. Então, olha só como é que funcionava. Ele estava colado, eles ajudavam ela, jorrava para ela a energia, e ele também estava se beneficiando dessas energias superiores.
O obsessor que está ligado. Nós próprio, que é o Miranda, vinculado ao grupo de trabalhadores interessados no Ministério da Desobsessão, passamos a visitar o enfermo, sob a carinhosa tutoria do abnegado médico espiritual Bezerra de Menezes, o querido mentor da associação a que se vinculava a jovem e devotada Rosângela. O encontro verificado entre os coronéis Santa Maria e Sobreira fora combinado num acaso, carinhosamente trabalhado, a fim de se estabelecerem as primeiras medidas de socorro mais eficiente e direto. Por uma aparente coincidência, a sociedade a que se referia o militar cristão era a mesma casa de amor onde a enfermeira auxiliar e os seus benfeitores ofertavam a cooperação. Amigos e servidores, ao lado do médium Joel, fizeram-se instrumentos valiosos, manipulados pelos mensageiros espirituais, a fim de conduzirem o medicamento do conforto da esperança a Esther e família, em nome de Jesus, sem se saberem empenhados reciprocamente no mesmo misto. Então, ninguém sabia dali, estava sendo articulado com os benfeitores. O nome da sociedade era Sociedade Espírita Francisco de Assis. Como sempre, né? Miranda sempre está ligado ao Francisco de Assis. E essa sociedade plantava suas bases na codificação kardeciana, fiel aos postulados cristãos e espíritas. Transformara-se em eficiente hospital-escola, santuário espiritual, onde abnegados mensageiros que se congregavam para o sagrado labor da caridade. As diversas equipes que ali mantinham a chama do ideal espírita cristão esforçavam-se por albergar a mais elevada qualidade de ação beneficente. O trabalho constituía-lhes rota para todos, e as discussões infrutíferas, assim como os comentários infelizes, não encontravam solo propício para se desenvolver. Os ditames do amor regiam todas as atividades. A energia dinâmica e a consciência do dever caracterizavam as responsabilidades a todos pertinentes, que não se permitiam a insensatez da impontualidade, das justificações inoportunas ou o desculpismo. Em razão disso, os resultados se evidenciavam positivos e breves, ensejando bênçãos de todo porte aos que, aflitos de ambos os lados da vida, ali aportavam, sequiosos de luz, de pão e de paz. Considerando o ministério desobsessivo, os cuidados eram redobrados, desde o selecionamento dos membros que constituíam o grupo, até os cuidados e deveres para o corpo, a mente, a alma, em especial nos dias aprazados para as elevadas incursões ao mundo espiritual através da contribuição mediúnica. Então, no dia de reunião mediúnica, eles tomavam mais cuidado ainda, né? 2 dias após a entrevista no lar da família Sobreira, os membros do trabalho reuniram-se às 19h30 para o serviço socorrista. O coronel Sobreira pensava em apresentar o problema psíquico de Esther ao médico dos pobres, quando o instrutor amorável utilizasse a psicofonia de Joel, solicitando orientação e o seu concurso benéfico. Naquele dia, o coronel reservara-se à meditação e à prece, procurando uma sintonia harmoniosa com o plano espiritual. Os trabalhos socorristas transcorreram em clima abençoado, tendo atendido a larga faixa de sofredores do além-túmulo, não apenas pela psicofonia, quanto pela assistência simultânea do nosso lado, da idade espiritual, àqueles que participavam do tratamento, sem possibilidade de um contato mais direto com os do plano físico. Em todo serviço de desobsessão, enquanto uma entidade se faz esclarecer, outras se lhe vinculam, coparticipando das informações e instruções que são ministradas, colhendo-se significativos e valiosos resultados. Então, aqui agora eu vou parar para a gente poder escutar o comentário. Vamos ver se eu consigo botar direitinho, que eu sempre que eu mexo nisso aqui, eu levo o surro aqui da... Vamos ver se eu consigo compartilhar para poder escutar o som, né? Configurar. Deixa eu clicar aqui, que eu acho que eu tenho que botar primeiro para tocar. Não está passando, não, né? Estou ouvindo? Por enquanto está sem som, Su. Sem som, né? Aqui é um lugar que eu tenho que clicar, que eu esqueço sempre. Espera que eu vou achar.
É configuração, será? Vou Eu sempre então. esqueço, gente. Onde é que clica? Alguém sabe? Não sei. Ah, já lembrei. É lá, né? Deixa eu voltar aqui. É lá na hora que eu vou botar para. Na hora que eu vou botar para colocar para compartilhar, lembrei. Sempre tem que ser na hora que eu for mandar compartilhar. Aqui, ó, share Você sempre sound. compartilhar o áudio? É, share sound, eu sempre esqueço. Aham. Vê se vai sair agora. Saindo? Tá? Tá um Não. pouco baixo. Tá, não. É. Não tá? Ué, eu botei share sound. Mas não dá para ouvir, não, Su. É que o som tá muito baixo. Tá Engraçado. baixo? É. Parece também que a É. velocidade do som está meio lenta. Então é que Deve ele ser fala problema na devagar mesmo. internet. Deve ser problema na internet também. Batem à Não, nossa não. porta. Veio agora aí. Igreja crística, Ah, agora melhorou. Melhorou? claro, sem dúvida, mas nem por isso Agora foi. deixam-se de Ainda, se deixa eu aumentar aqui. encharcar pela densidade trevosa. Lembremos de Jesus quando reaparece Não é a 50. mesa crística, mas não quer dizer que o mergulho em zonas Estão ouvindo, né? infernais não faça com que as partes perispirituais sintam as energias deletérias. Vai falar agora. Não é um contágio, correto? Não é fazer com que o indivíduo ou o perispírito tenha essas penetrações, mas a ambiência vai fazer as suas devidas alterações, imagine em nós. O preparo do corpo físico, o preparo da mente e o preparo do avanço moral da nossa alma são as alavancas principais para submetermos ao trabalho desobsessivo, mas também o trabalho que envolve a doutrina espírita. Eu lembro de Sueli quando falava muito bem a respeito dos 4Ds, um seminário que ela levava a plateia não só a grandes gargalhadas, mas a profundas reflexões do seu jeito mineiro, trazendo que quando estamos nos envolvendo ao trabalho do bem e ao avanço moral, 4Ds batem à nossa porta: a dúvida, o desânimo, a desistência, a depressão. E muitos destes Ds são influências de formas, pensamento, interferências diretas dos espíritos inferiores para tentar fazer com que não avancemos, porque esse avanço pode prejudicar os seus planos de vingança, desconhecendo ainda a ignorância onde estão que este avanço pode trazer benefício a eles próprios. Mas isso não os impede de atacar. Mas está tudo bem, porque nós estamos esperando os ataques desta ignorância, mantendo a nossa mente preparada para tal, não nos deixando resvalar nós próprios nos desejos de vingança. Um outro ponto nas reflexões do capítulo que eu acho de um magnífico ensinamento é quando colocam que na desobsessão, Manuel Filomeno nos orienta, que quando uma entidade está a esclarecer-se no processo desobsessivo, outras entidades se vinculam para também aproveitar-se dessas orientações. Eu lembro em uma reunião mediúnica, onde Divaldo Franco apresentou uma psicofonia de um irmão sofredor, e logo o doutrinador apresentou-se para os seus devidos esclarecimentos daquela alma sofredora, e que quando termina o trabalho, houve ali as suas reflexões, Divaldo havia apresentado que algo de diferente havia acontecido naquela reunião para a sua percepção mediúnica, que o espírito que se aproximava, e havia um processo psicofônico no perispírito, onde o médium estava fazendo as suas interferências mediúnicas, o espírito começava a comunicação e o médium conseguiu perceber que nas faixas perispirituais mediúnicas estavam outras entidades vinculadas. Um se comunicava, outros 3
se beneficiavam da mesma comunicação. É como se o espírito que estivesse comunicando estivesse falando em nome dos outros três. O seu tormento, a sua problemática, a sua dor, fazia uma conexão e uma faixa vibratória por outros três vinculados nesta faixa vibratória, fora os espectadores, aqueles que ouviam, mas aqueles vinculados na faixa perispiritual da dor, da desarmonia, do sofrimento daquela alma que se comunicava. E quando o doutrinador orientava a um, os outros também estavam se beneficiando da mesma orientação. Fora aqueles que observavam, porque, como dizia Paulo, sempre há uma sombra de testemunhas. Também há um proveito, mas estamos falando de um vínculo direto destes ensinamentos. Ou seja, quando estamos conseguindo levar as considerações salutares de palavras envolvidas com sentimentos verdadeiros e reais e conseguimos tocar a uma alma, muitas vezes, muitas outras almas também se beneficiam. Agora, se tirarmos disso, não só para uma reunião desobsessiva, e a pensar quantos de nós diariamente estamos sofrendo tormentos, ansiedades, que muitas vezes podem não ser de nós próprios, e começarmos um diálogo mental e pensar, poxa, mas se me impacta de tal forma, e porventura for alguma entidade com sofrimento similar a este que estou sentindo, e coloco o meu sentimento verdadeiro de consolo, de amparo, para esclarecer um caminho correto, não só consolo a própria alma, alivio a própria ansiedade, como também esparzo e compartilho das mesmas vibrações para aqueles outros que talvez se aproximam do meu dia a dia. O hábito de manter a mente elevada e conseguir fazer com que o equilíbrio mantenha uma harmonia durante os nossos dias é o verdadeiro compromisso e a tarefa do verdadeiro espírita. Que possamos gradativamente ir avançando para que juntos façamos não só a reunião desobsessiva um dia por semana, mas que possamos manter a harmonia e esse diálogo constantemente, conforme fomos convidados ao nosso dia a dia. Então, aí eu vou voltar para o texto, porque essa explicação que ele deu foi a explicação desse trechinho que está aqui, sobre esses espíritos que se vinculam, né, participando das instruções. Depois vocês escutem de novo, porque é muito detalhe, né? E a gente não vai dar tempo de ficar comentando aqui agora. Vou terminar aqui o capítulo, ainda faltam 2 páginas. Bom, então, nessa reunião estava acontecendo isso, né? Que eles tiveram lá a reunião da desobsessão e estava acontecendo todo esse atendimento. Aí ele fala, continua contando Miranda, que simultaneamente os encarnados sob assistência especial, dos quais 2 se faziam presentes sobre os acúlios da obsessão simples em fase inicial, recolheram particulares benefícios que os aparelhavam para a libertação da parasitose espiritual. E, logo após, um despertamento de ambos, os 2, né, que estavam ali com obsessão, para os compromissos íntimos e recíprocos de reajustamento de que necessitavam. Ao término da sessão, no período reservado às instruções especiais, o caso Esther foi apresentado ao diretor espiritual, que informou conhecer a trama perturbadora, elucidando tratar-se de subjugação infeliz, que poderia ser removida com o auxílio da colaboração de todos e particularmente dos genitores. O resultado final pertencia sempre ao Senhor. Considerou as implicações pretéritas da família e da própria enferma, ou seja, existe uma história aí do passado deles, ressaltando, porém, as dores maternas, pungentes e suas inúmeras e contínuas súplicas ao Pai, que agora, né, estavam sendo respondidas através da solidariedade de todos, conforme a recomendação evangélica sobre a necessidade da união para a prece e para o socorro, no qual o Divino Mestre sempre se faz presente. Propôs que os genitores de Esther passassem a frequentar as reuniões, e enfermos também que estavam, necessitando de imediato socorro. Concluindo, asseverou que ele próprio, Dr. Bezerra, iria dispensar assistência jovem, ao lado de outros trabalhadores. A reunião foi encerrada sob a auspiciosa aventura, tanto para a família Sobreira, quanto para a Rosângela e os Albuquerques. A bondade divina, que nunca falta, alcançava mais uma vez os filhos do Calvário na terra.
E aqui termina o capítulo, tem umas observações aqui, que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 14, vai falar, é aquela hora que eles botam no início do capítulo, né? Que vós, espíritas, podeis ser caridosos na maneira de proceder com aqueles que não pensam como nós, né? Aí, mais importante que a gente usar a palavra são as nossas ações e nossos exemplos. E aí lembrar da música Sol de Primavera, do Beto Guedes, que fala assim, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Que a gente, essa musiquinha aí fala bem, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Que a gente já tem, essa teoria está bastante, né? Tem bastante. E, por último, o livro Pão Nosso, do Emmanuel, capítulo 37, seria inútil. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos. Virei para o lado aqui. Em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece-se evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas. Não adianta ficar repetindo. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas, para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol, a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Aqui termina as referências e termina o capítulo. Agora é com vocês aí, as dúvidas. Esse texto que a gente falou aí da reunião mediúnica, eu falei com a Regina e tudo que volta e meia a gente escuta isso, dizer que um espírito vai escutando e que os outros todos estão escutando a mesma mensagem. Mas não é só porque escuta, né? Né, Regina? Por que você lembra aí Não, daquele? é isso mesmo, foi isso mesmo que ele falou, que quando você está fazendo um atendimento àquele irmão ali, necessitado, todos que estão, né, com a mesma problemática, na mesma sintonia daquele irmão, eles recebem aquela energia do que você está dizendo, e aquilo serve para ele também. Então, você não ajuda um, você ajuda muitos. É nesse sentido que eles estavam falando naquela aula, né? Acho que foi isso, né, Su? Foi Então, isso. eu achei que foi a mesma coisa que eles comentam aqui, porque quando Foi ele coloca a isso, mesma coisa. ele coloca Foi, que, foi isso mesmo. que a gente não vê essa informação nos outros livros, né, na verdade. Quer dizer, o pessoal fala algumas coisinhas, mas aqui botou direitinho que ele estava querendo explicar o que estava acontecendo mesmo na reunião, né? Que o Miranda estava mostrando para a gente. É, é. Aí mostrou exatamente o que foi explicado para a gente na quarta-feira. Isso mesmo. Foi E isso em mesmo. todo serviço, ele não fala que é só de vez em quando, em todo serviço de obsessão. Enquanto uma entidade se faz esclarecer, outras se lhe vinculam participando das informações e instruções que são ministradas, colhendo significativos e valiosos resultados. Então, eles aproveitam aquela energia, né? Como se fosse de, irradiou né, Su, e eu acredito, eu não sei se você concorda comigo, que isso deve acontecer em qualquer tipo de reunião, não só nesse específico de desobsessão, até nas palestras públicas, em qualquer reunião, esse tipo de sintonia existe, né? Você fala para um, não, você está falando para vários. E exatamente. aqueles Tem vários serão atendidos, todos eles serão atendidos naquele o que momento. a gente entende mesmo, o próprio Miranda fala que o mundo é feito de ressonâncias, né? Então, entendendo que o mundo é todo na vibração, tudo que a gente pode imaginar. Então, os pensamentos todos estão aí, a gente vai, joga o pensamento e já sintoniza e se junta a outro pensamento que está na mesma vibração, a sintonia. No momento que você está pensando, você vai se ligar, e no momento que a pessoa está irradiando, também você vai receber, né? Se você está São naquela ondas, né? né? Aí você São ondas. recebe. E aí eu entendo também o seguinte, pelo que a gente estuda aqui, você recebe, mas cada um vai ter um modo de recepcionar, né? Aí vai Receber ser, aquilo, né? que aí Cada um cada um está no entende da sua nível, maneira aquilo. Cada um está no nível. Isso mesmo, eu entendi isso também. Cada um amadurecimento, recebe aquele, exatamente. aquele pouco que lhe
vai trazer o benefício, não é? Aquele Porque pouco que ele vai sustentar aqui no a final ele sua, fala a essa sua... história com um amigo, que a gente pode ficar querendo falar para ensinar, o que né, espiritismo, coisa, a mesma coisa. A pessoa não está num nível de maturidade ainda que não é aquele que a gente está entendendo. Então, cada um está no nível, não adianta você ficar repetindo para a pessoa, e a gente acha tão lógico, mas está na cara que tem que ter reencarnação, e a pessoa, que isso? Como é que pode isso? Sabe? Então, assim, é umas coisas que a gente pensa, cada um está numa faixa, mas quando no momento que você liga a sintonia e você faz aquela, né, sintonia do rádio, como fala. Você ligou ali naquela rádio, só vai escutar aquela rádio. Você está ligada na sintonia direitinho. Se mudar de faixa, tu passa para outra rádio. Mas se você ligou naquela sintonia, você vai estar sempre ali naquele, não mexeu mais naquele botão, você vai ficar escutando só aquela rádio. Então, no momento que a pessoa se coloca, né, à disposição desse lance de ajudar e tudo, e quando irradia, esses benfeitores irradiam essas energias que eles vão captando. E aí que ele fala também, inclusive, que dá a entender aqui, né? Não só dá a entender como ele explica, diz que estão colados, como se fosse assim, um está passando para o outro, né? Eu entendi que assim, a casa que um irradiando, passando para o outro, porque ele fala que não só esclarecer, eles se vinculam, né? Estão vinculados ali, meio que perispírito, perfeito, mas assim, eles vão se vinculando, participando dessas informações, mas também vinculados quase que imandados, né? Porque às vezes estão todos mesmo, pode ser até a mesma pessoa que eles estão parasitando, né? 2, 3 obsessores juntos. E já que eles estão naquela mesma sintonia, nas outras reuniões, nos outros livros que a gente leu, você lembra que eles falavam assim, então, todos que estavam ao redor, vários foram atingidos. Aí levava aqueles vários para lá para poder ser tratado, né? Tinham vários que escutavam e saíam, outros saíam gritando, não queriam escutar, saíam desesperados, não queriam ouvir e fugiam, né, da ajuda, ou com medo, o que fosse. Então é o mesmo lance, é realmente assim, quem está na mesma sintonia vai acolher, e quem não está vai ficar para a próxima. Né? O que mais, gente? Já tem 15 minutinhos aí, vamos lá. Ver se vocês tiveram alguma outra dúvida aí. A explicação do Laudes é bem detalhada, porque ele vai devagarzinho falando. Então, se a gente quiser pegar mais detalhes, por isso que eu não quis, que eram 5 minutos que eu vi, mais detalhes tem que ir lá escutar de novo o que ele fala. Eu vou botar o link depois das lives para vocês verem também. Mas, assim, nesse momento, era até 53 minutos, aí ficou até 58. E aí ele fala devagarzinho que ele vai explicando. Vê que eles falaram de uma reunião que o Divaldo estava, né, e que o médium estava lá sentindo aquilo. E a psicofonia, eles foram sentindo juntos o que estava acontecendo. Então, nesse sentido, eles também têm a prática, né, de reunião mediúnica que trazem aqui para enriquecer, né, o nosso estudo. As orações também envolvendo a menina, essa informação também que é um pouquinho diferente, que ele fala que ela estava lá sendo envolvida, aí estava neutralizando com isso, nessas orações, que até a própria Rosângela fazia, e o grupo também, agora, neutralizava parte da interferência do obsessor na mente da menina. E que por quê? Através do perispírito, que eles estavam colados, eles ficam imantados, que o obsessor fica tirando a força da Rosângela, agora está escrito, ele se revitalizava pelo processo da imantação, decorrente das energias superiores que a alcançavam. A gente já viu isso, sim, em outros capítulos, em outros livros, falando desses, não tão explicadinho dessa maneira, mas também falando isso. E quando estão fazendo oração, estão envolvendo naquele trabalho obsessivo, aquele obsessor também fica sendo atingido. A partir do momento que estão mexendo com o espírito e eles estão colados um no outro, ele também vai recebendo. Aí, tanto que vai recebendo até que no final ele consegue até. Lembra que tem alguns que até falam que o doutor Bezerra conseguia soltar, né? Deslindar ele, falava até usava deslindar ele, o obsessor daquela pessoa que está obsediada, quando não é uma obsessão muito, uma parasitória muito entranhada, quem sabe que até, né? Tem até perigo da vida como contou o filho do doutor Bezerra, né? Que a gente sabe que um deles morreu por causa disso, que estava tão obsediado que não teve jeito. E quando ele acabou a obsessão, aí ele morreu e o doutor Bezerra só deu tempo de chegar em casa, lembra que eu já contei aqui? Para ver o filho, porque na reunião meio-dia falou, olha, o obsessor falou, olha, eu posso ir embora, mas nós estamos tão ligados que ele pode morrer. E aí foi quando tempo dele chegar em casa, o filho olhar para ele, já lúcido, porque nunca estava lúcido, e falar, papai, eu te amo, alguma coisa assim, e aí caiu morto, desencarnou ali. E aí
Doutor Bezerra lá, né, na equipe de encarnados trabalhando na obsessão, mas na desobsessão. Mas era um caso que já estava há muitos anos, que cada um tem o seu. Naquele caso ali, devia ter as suas razões. Quem mais, gente? Fala aí, faltam 10 minutos ainda. Ninguém tem dúvida nenhuma, vocês estão muito. Ninguém fala nada. Faltam 10 minutinhos, então a gente vai terminar antes. Se ninguém quiser falar mais nada, eu já, A gente falou tanto no ah, início, né? já Que falei, acabou o assunto, hein? acabou o assunto. Mas tem muita gente que não tem. Mas é isso, eu achei assim, eu acho os livros do Miranda maravilhosos. Ele é um complemento mesmo dos livros do André Luiz, né? Quando eu comecei a entender, assim, queria entender o que que era o espiritismo, eu fui logo para o André Luiz, né? Comecei, como todo mundo, com o Nosso Lar, né? E aí eu li os demais livros, né, daquela série A Vida no Mundo Espiritual, né? E eu não conhecia o Miranda. Eu conheci o Miranda há poucos anos, né? Quando eu li o Transição Planetária. Então eu achei fantástico, porque ele é mais, ele fala de fatos mais recentes, né? E a transição planetária foram coisas que aconteceram há poucos anos atrás, né? Então, achei aquilo incrível. Dali eu comecei a me interessar pelas obras dele, aí você teve essa ideia maravilhosa, né, de fazer os estudos da série Obsessão dele, né? Então, assim, é uma... Isso é graças à pandemia, né? Hã? Você falou, tem um canal, vamos botar. Sim, Perfeito, é, porque a gente tudo começou graças à pandemia. estudar juntos, né? Mas assim, eu sempre falo, quem não conhece É, o André Luiz, os livros do André Luiz, tem muita gente que não leu eles todos, que tem lido um ou dois. É, como eu falei, muita coisa que está aqui, o André Luiz foi o primeiro. Aí tu vê que ela 940, contando a guerra, e já os livros do Miranda foram publicados a partir de 1970, por isso que são mais atuais, né? Até com mesmo o vocabulário dele sendo todo, todo muito antigo, mas e o que acontece? No André Luiz, a gente já tem noção do que é o plano espiritual, essas coisas que existem, porque até então, né, não deixaram a dona Ivone Pereira falar no Memória Suicida antes também, então ficou o André Luiz para dar o choque inicial de coisas que estão em vários trechinhos. Volta e meia eu vejo um pedacinho de uma palestra e o pessoal fala, lá na Revista Espírita, já peguei outro dia ali, vou até tirar depois para uma aula dessa. Já foi falado sobre, né, não falou de colônia espiritual, não, mas falou isso. Aí você percebe que tem uma frase, duas, que não dá para falar naquela época ainda. Imagina falar já dos espíritos, tudo que já veio daquelas novidades, e ainda ficar contando que tem colônia, que tem mundos, que tem seu submundo, que tem a turma das trevas, não dá para falar isso, né? O pessoal não ia aguentar muito, não. E aí passou o tempo, o Chico Xavier vem e traz essas novidades bem detalhadas, tanto que foi, né? A gente sabe que não foi bem aceito na época, falam que ele estava obsediado, coisa e tal, que aquilo era delírio dele, mas é muito importante que, e eu tenho vontade, depois que a gente terminar, já que a gente já começou do final, a gente entrar nos estudos do André Luiz, que é uma outra ótica, né? Uma ótica de médico, ele saindo, porque o Miranda saiu de um trabalho já numa casa espírita, é outra coisa. Ele tem uma visão e ele não tem aquele passado, como todos nós aqui temos, que, na verdade, né, que mostra aquele passado dele de ficar alguns anos no umbral e lá com aqueles sentimentos todos que todos nós vamos nos identificar. Então, ao longo dos relatos do André Luiz, a gente se identifica com muita coisa dele contando, né? E aí ele vai devagarzinho, ele vai aprendendo. O Miranda já nos traz a visão do todo o trabalho de obsessão e desobsessão, que é o que ele se propôs, né? Como ele trabalhava com a desobsessão aqui como encarnado, e aí ele estudou 30 anos para trabalhar depois com o lado do lado de lá. Aí ele vê o que eram feitos, que ele não lembrava. No primeiro livro ele ainda falava assim, eu tinha uma vaga lembrança que de noite eles iam trabalhar, mas agora, quer dizer, a partir de agora ele não vai mais falar, porque já estava desencarnado mesmo, mas agora, assim, depois ele vai contar tudo que ele sempre quis saber, porque como é que estavam os bastidores, que foi o primeiro livro, né? Os bastidores da obsessão. Mas é importante a gente acompanhar assim, e é uma bênção, sabe? A gente
Além da doutrina, a gente está com esse estudo aqui, que é uma coisa que a gente tem que agradecer muito, porque a gente vai tomando, pegando detalhe em detalhe, nós vamos conhecendo. Então, quando a gente sair daqui, ninguém vai falar assim, ah, mas eu não sabia. Não pode falar isso. Ainda vai ser cobrado ainda por cima. Tá bom? Alguém mais fala? Carla faz a oração. Tem 6 minutos. Querem fechar com algum comentário? Carla faz a nossa oração final? Vamos lá. A Sandra hoje está quietinha. Ela está quietinha lá no topo, aqui para mim ela faz lá no topo. Doida para falar, mas não fala. Sandra, eu? É, você mesmo. Para mim, você está aqui na lista dos primeiros que Tem querem falar. outra, né? Você mesmo. Sandra Pereira, mas é você. Eu estou cansada. Cansada? Então descansa. Vamos lá, então. Por isso que eu estou aqui quietinha. Tá quietinho. Então tá, joia. Vamos fazer nossa oração para a gente dar uma descansada também, gente. Então vamos lá, gente. Senhor Jesus, mais uma vez, agradecemos por todo esse estudo maravilhoso que recebemos hoje e esperamos que possamos absorver esses ensinamentos, colocá-los em prática na nossa vida diária, que nós possamos ser solidários àqueles que sofrem, que nós possamos ser capazes de orar por esses irmãos menos esclarecidos, seja no mundo material, seja no mundo espiritual, que possamos orar para que nós também tenhamos esse esclarecimento. Muito obrigada, Jesus, mais uma vez, por esse grupo de estudos, por essa comunhão de pensamentos, de ideias, e que nós possamos continuar com esses estudos até quando o Senhor quiser. Muito obrigada, e que nós estejamos aqui na próxima semana, dando continuidade a esse estudo maravilhoso, agradecendo a Manuel Filomeno de Miranda, agradecendo a Divaldo Franco e a toda a espiritualidade por esse auxílio. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então estaremos juntos. Beijo para todos. Boa noite, até terça que vem. Valeu, gente. Boa noite, terça. Obrigada, Boa noite, Suzane. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.